do Bom, Ronaldo. depois dessa eu vou voltar pro Corinthians mesmo, porque tem esse momento de desmanche que pode acontecer. O Corinthians precisa aliviar a folha salarial. O Yuri já manifestou que gostaria de sair. O Memphis Depay, você já trouxe uma informação aqui que a chance maior é de sair também do Corinthians. O André tem mercado, o Bidon tem mercado na Europa. E, além disso, temos também a possibilidade de Hugo Souza sair. Que isso? Quem vai jogar, Ronaldo? Hugo Souza, André. Olha a lista, ó. Hugo Souza, André, Yuri Alberto. Bidon, Yuri Alberto. Não, Yuri Alberto já pediu pra sair. Vamos ver pra onde ele vai. Mas aí vai ficar difícil ganhar do Inter, Porque se alguém quiser contratar um quase vai ficar difícil ganhar do Inter, também vai sair? O Garro não se manifestou. Ele vai ter que jogar o segundo turno contra todo mundo também. O Félix Torres nós vamos já vender pro Inter. O Félix Torres vamos vender. Vamos vender, mas dá pra vender lá. Não, já falei que eu aceito doação. Não, doação vai voltar. Ronaldo, e aí saindo tudo isso, como que vai vir gente sem não tem Vamos pegar dinheiro uma pra contratar? Arboleda. Vamos ver se a gente acha o Arboleda. Você gostaria do Arboleda no Corinthians? Não, nós vamos fazer uma... Não pode contratar. Primeiro nós temos que contratar Primeiro tem que liberar o transfer ban. Mas vendendo todo mundo libera. Não, então, mas se a gente achar aí uma... Mas se vender todo mundo vai ter dinheiro pra liberar o transfer ban. Nós vamos colocar a figura do Arboleda numa caixa de leite. Primeiro, procura. Pra ajudar o São Paulo. Ou ele volta pro São Paulo ou ele volta pro Corinthians. Nós vamos fazer isso aí. Procura-se Arboleda. Recompensa. Não, o Arboleda tá lá no São Recompensa. Paulo. Paga-se o salário Ele tá lá atrasado. esquecidinho, lá Você tá treinando entendendo? separado. Você tá entendendo? No poste nós vamos colocar assim. Qual é a recompensa? Paga-se o salário atrasado. Olha a diferença. O Arboleda está E encostado e quer voltar a jogar no São Paulo, enquanto os caras estão jogando no Corinthians e querem vazar, porque sabe que não vai receber. Peraí, o cara que vazou quer voltar. Aí você tá sendo contraditório. E Aí o que tem que tá lá entrar quer o rei. vazar. Tem que entrar o rei da... Como é que é? Da incoerência, caçador da incoerência, exatamente. Mas você tem razão. Mas são duas coisas curiosas, assim, no Corinthians, né? Porque, querendo ou não, o Corinthians tem Libertadores, Copa do Brasil. Doutorzinho Corinthians. Não pode falar do Corinthians, tá bom. Vamos falar de São Paulo, então. Não, você pode falar, você deve, claro. O Charles já mudou, fica quieto. Vai, Então, fica quieto. Mas são algumas coisas assim, o Corinthians está disputando Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, já pega a pauleira, que é o Inter, né? Um grande time, um dos maiores do Brasil do mundo. Agora, voltando da Copa do Mundo, pode ter esse desmanche que o Ronaldo tá falando. Primeiro porque não tem dinheiro pra contratar. Segundo, vai repor do mesmo nível esses caras? Não vai repor, cara. E aí, vai fazer o que o Corinthians? Vai acabar a temporada... O Charles mandou ficar quieto, eu vou ficar quieto. Ah, então tá bom. Mas Não, mas para aí, alguém pode falar sobre isso. Edu Dracena, se o Corinthians realmente vender ou liberar esses atletas todos, vai ter que reformular e muito. Muito, Renato. São os principais atletas do Corinthians hoje, entendeu? Então, você perder jogadores dessa importância para você suprir isso, ainda mais sem dinheiro, com transfer ban, é muito complicado. Mas eu acredito que isso não vai acontecer. De repente, pode sair sim o Yuri Alberto, o Memphis não voltar, de repente ficar Então, por lá saiu também. tudo, hein? Que isso, Mas, viu, então, saiu o Memphis e o Yuri. Gente, o Haiti vai fazer o quê na Copa do Mundo? Mas tem uma questão aí que o Edu... O Haiti vai passear. O Corinthians no segundo semestre é passear, irmão. É Haiti. Eu tô acreditando nisso também. Eu tô acreditando nisso. Mas tem uma questão, só uma sublinhada rápida nesse assunto aí. Vocês têm noção que a galinha dos ovos de ouros do Corinthians é o Breno Bidon? Com certeza. É a única forma do Corinthians conseguir um potencial de grana de forma imediata, porque esses caras são gênios, Mas né? é o cara que vem jogando bem no time também, né? Então, mas é que tá. O André já era pra ter espirrado e o Dorival quis segurar e os caras voltaram. O meu ponto de vista é o seguinte, o Corinthians faz os piores negócios possíveis, porque o Corinthians, ele precisa de dinheiro agora. O Corinthians já cansou de vender jogador pra receber em 2, 3 anos, o que eu acho um absurdo. Vendeu, paga integral. Já vai vender aqui. pro Zenit tudo de novo? Pois é, mas assim, sobe Dom e André. Porque o Yuri Alberto, o Corinthians tem só 50%. É muito pouco. O problema do Yuri é que ele quer sair. Vai de graça. O problema é que ele quer sair. O cara querer sair, não tudo bem, vale a pena pro Corinthians vender. O problema é que é grana que não entra no cofre. O Corinthians precisa de grana no cofre para pagar a transfer ban e para contratar jogador à altura. Se vender o André acabou. por 15 milhões de euros, como se aventa aí para Portugal, por exemplo, já paga os 60 milhões que deve de Garro, Charles... E fluxo de carro. José Martins. Vocês acham que eles vão usar esse dinheiro para pagar a conta? Não, eu sei que não funciona assim. Sei que não funciona assim. Mas se você vende um jogador de 100 milhões de reais, um pouco mais, o Bidon deve valer um pouco mais do que isso. Só tem que vender. Você já equilibra. Não, tem que vender. Tem que vender. Vai ter que sair. Uma coisa é quando valeu o cara, o jogador que vale mesmo. Que de repente você pode ganhar mais Não do sei. que Se tiver na vibe Não do sei. Ronaldo É que ali, o Corinthians só tem 70. se o Então ele já Corinthians estiver na recebe vibe menos. do Ronaldo, é orgulhoso. O Ronaldo acha que é o campeão 100 do mundo. milhões. Alô? Oi, Stabile. Tudo bem? Tá.
Eles vão se apresentar. É pra vocês se apresentarem hoje à tarde Novos lá. diretores. Aonde? No quinto andar, na contabilidade. Tá bom. A gente já tá eu vou vendendo passar todo aqui mundo. pra vocês. Tá bom, tá bom. É pra vocês passarem. Não, mas não tem dinheiro pra Que prestar saída conta, não. maravilhosa. Pro inferno. Mas fluxo de caixa, andar. pagar dívida, esse tipo de problema é para todo mundo. Vários clubes vão se apresentar com alternativas rápidas, vendas de jogadores. E os clubes querem. Não necessariamente vai ser pago esse valor desejado, né? Outra história. Negociação é um outro caminho. Everton, você acha que o Corinthians vai ter realmente a coragem de fazer esse desmanche, de liberar tantos atletas assim pela questão financeira, ponto? Renato, todas as vezes que a gente conversa com alguém que conhece de clube de futebol, e aí o Marcelo Paz é um grande conhecedor, ele sabe que a alternativa não está... Quer dizer, obviamente que negócios com jogadores do grupo principal, se for um negócio num valor de mercado, algo que seja realmente representativo, você vai fazer. Mas que a resolução dos problemas, o Cruzeiro está fazendo isso aqui. O Cruzeiro está fazendo isso aqui. O Atlético tem uma geração sub-17 aqui muito valiosa. O Corinthians precisa trabalhar a revelação dos atletas de base, mas parar de entregar atleta de base a rodo para o futebol russo, para clubes da Europa, do leste europeu e tal. Porque senão não vai virar. Se o Corinthians não se organizar a ponto de valorizar a base, que é forte, mas virar um clube formador para vender bem, não vai virar. O problema é que no desespero, quando você precisa de dinheiro e está devendo muito, uma proposta razoável torna-se uma proposta excepcional, para você cobrir buraco. De repente, você olha para o caixa e vê que está faltando dinheiro, você tem um jogador aqui com uma proposta, jogador, sei lá, valeria 20 milhões de euros. E aí chega uma proposta de 8, 7, você vende, porque você precisa cobrir. Esse é o problema. Então, quando falta dinheiro, você não tem muito para onde correr. E aí você acaba entregando jogador, tanto do grupo profissional quanto jogador de base, por preços módicos. Então, claro que eu não estou falando de desmanche, mas se precisa colocar dinheiro para pagar as contas, não tem outra maneira, né? E aí todas as vezes que essa discussão vem para a mesa, a gente lembra do Bandeira lá no Flamengo. O Bandeira fez o serviço lá que talvez poucos tivessem coragem de fazer. Mas dali para cá, olha o que virou o Flamengo. Então o Corinthians talvez precise de um remédio amargo, né? E aí talvez o desmanche, eu não sei se desmanche, mas vender jogadores importantes, quando os jogadores, mais de um, começa a dizer que quer sair e tal, e aí 1, 2 falando que querem sair, a gente já começa a falar que o problema pode ser maior do que a gente imagina. Mas a solução do Corinthians está na base, vender jogador jovem para fazer dinheiro. Everton, estamos aqui atentos ao seu comentário e estamos pensando nesses jogadores todos. Chico Garcia tem 2 dilemas aí. Um é a necessidade, a urgência do dinheiro. E o outro é como manter o time equilibrado e competitivo perdendo tantas peças. Então, aí vai precisar de criatividade. O Caio César foi esse exemplo, né? Que o Corinthians foi buscar um jogador, né? Que o Matheus Pereira lá do Fortaleza, que até não conseguiu jogar. Você vai ter que buscar jogadores que estão saindo de outros clubes, que não vêm com transfer, né? Porque o Corinthians não tem como bancar, para ver quem quer voltar para o Brasil. O Corinthians é sempre uma boa vitrine. Agora, o jogador para fazer caixa, a gente falou aqui, é o André ou o Bidon. O Memphis, se for embora, o Corinthians... E o Hugo Souza? O Hugo Souza, o Corinthians tem 70% dele, se eu não me engano, e goleiro não tem um valor muito alto. Se alguém oferecer 10 milhões de euros num clube europeu, cara, tem que agradecer, e o Corinthians tem muito menos do que isso. Então, a grana é pouca. 50% do Yuri, menos ainda porque deve pro André Cury. O Memphis, se sair, não ganha nada. Então, o jogador para fazer caixa é base. Ou é o André, ou é o Bidon. Mateuzinho tem algumas propostas também, mas não vai vir algo muito grandioso. Então, se o Corinthians perder esses jogadores, não vale a pena, na minha opinião. A questão é que o Yuri já disse que quer ir embora, e o Memphis, se não acertar, é um desacerto financeiro. E o Hugo também disse que quer voltar para a Europa, né? Então, o Marcelo Paz vai ter que trabalhar nessa janela. Marco Aurélio Cunha, qual é a sua opinião? O que faria se estivesse lá tendo que conduzir esse processo? O problema não é vender, é o jogador querer sair. Porque após uma Copa do Mundo, se ele se der bem na Copa, tiver um sucesso, um bom futebol, virão ofertas. E o jogador fala assim, eu quero ir. Eu quero jogar na Juventus, eu quero jogar na Inter de Milão, eu quero jogar no Paris Saint-Germain ou em clubes da Alemanha. Ele quer sair porque a oferta é muito boa para ele pessoalmente e às vezes nem tanto para o clube. E o clube fica numa situação difícil, porque se ele impede o jogador de ir, o jogador fica
contra a sua O vontade. André mesmo caiu de rendimento depois Mas que na Copa do que Corinthians acabou só não tem o sendo Memphis, vendido. doutor. Mas mesmo assim, o Palmeiras tem jogadores na Copa. E isso dificulta uma negociação. O próprio mercado que perde jogadores vai buscar jogadores que estão em destaque no Brasil, que são jogadores com potencial de revenda, inclusive. Eu já lidei muito com isso. E tem muito mercado menor, Portugal, até a Espanha, de alguma forma, que compra jogadores para revender depois. Faz o estágio na Europa e depois vende pelo dobro. O clube fica com 20 postas.